Eu sou a Marília e nós vamos estudar um pouco mais sobre física, analisando um pouco sobre a ideia de linhas de força. Bem, peço a todos que estejam assistindo esse filme que dê um like aí no nosso vídeo, se inscreva e siga o nosso canal, certo? Agradeço bastante. Bem, continuando, na aula passada nós vimos um pouco sobre a ideia de campo elétrico. Uma carga em um determinado ponto do espaço gera em torno de si uma região de influência que vai transmitir a qualquer carga colocada nesta região força que vai fazer com que estas cargas se atraiam ou sejam repelidas, certo? Essa é a força elétrica. Nós observamos que para determinar o campo elétrico, nós temos uma característica vetorial chamada vetor campo elétrico, que ele é representado pelo E com a setinha em cima, certo? E vimos que o campo elétrico nada mais é do que a força por unidade de carga, cuja unidade de medida é o Newton por Coulomb. Quando você imagina uma carga elétrica que você a observa, não é possível ver em torno dela esse campo elétrico. Então, para que fosse possível compreender o comportamento desse campo elétrico em torno da carga, o físico inglês Michael Faraday, no século XIX, criou uma ideia de como seria o campo elétrico em torno de uma carga geradora. E permitiu assim nós podermos observar esse campo elétrico através de um diagrama. Esse campo elétrico ele é representado por linhas de força, que nada mais é do que setas orientadas dependendo do comportamento das cargas que vai criar o campo elétrico, certo? Essas linhas orientadas, como eu já falei para vocês, chamam-se linhas de força, que é o que nós vamos estudar hoje. Linhas de força. Então, vamos observar aqui uma carga positiva. Aqui nós temos uma carga negativa. E em torno dela vai gerar um campo elétrico. Como eu já falei para vocês, uma região de influência em torno desta carga. E qualquer carguinha de prova que eu colocar aqui dentro vai sofrer uma força, que é a chamada força elétrica. Vai ficar submetida a uma força elétrica, certo? Que pode ser atrativa ou repulsiva. Como não é possível visualizar o campo elétrico, ver ele em torno da carga, imaginou-se uma forma de interpretar, compreender o comportamento desse campo, criando assim as linhas de força. As linhas de força são linhas imaginárias, que, como eu já falei para vocês, permite você observar o comportamento do campo em torno da carga. No caso de cargas elétricas negativas, aqui as negativas, nós observamos que o sentido do campo elétrico é de aproximação. Então, nós vamos observar que para representar as linhas de força em torno desta carga, nós vamos ter aqui essas setas orientadas que vão se direcionar para o interior da carga negativa, por conta do campo elétrico ser de aproximação. Se fosse positiva, do mesmo jeito, para compreender aqui o campo elétrico, criamos aqui essas linhas de força orientadas em torno da carga positiva, certo? E essas linhas elas vão partir de dentro da carga para fora, se distanciando da carga geradora, porque no caso de uma carga positiva, o campo elétrico é de afastamento, certo? Então, nós vamos imaginar assim, quando a gente observa o quê? Uma carga elétrica individual, separadas, distantes umas das outras. Uma carga positiva, as linhas de força se comportariam assim, e uma carga elétrica negativa, as linhas de força se comportariam assim. O que é que a gente pode observar aqui? Podemos observar que onde você tem um acúmulo maior de linhas de força, permite que você compreenda como é o campo elétrico naquela região. Veja que nessa região aqui, nós temos o próximo da carga, a concentração de linhas de força são maiores. Então, a gente pode entender que nessa região o campo elétrico ele é mais intenso.
A partir do momento em que você vai se afastando da carga geradora, você pode observar que as linhas, a concentração de linhas de força vai sendo reduzida, certo? Aqui eu coloquei mais linhas de força, não significa dizer que é só nessa região, não. Quero que vocês entendam o seguinte, é a aproximação com relação à carga. Então, eu imagino cargas elétricas no entorno, aliás, linhas de força no entorno dessa carga elétrica. Você pode observar que aqui, nessa região próxima, a concentração de cargas elétricas, de linhas de forças são maiores. Aqui você já pode observar que a concentração é menor, ou seja, a densidade de linhas de força próximo à carga é maior. Logo eu posso compreender que o campo elétrico próximo à carga geradora ele é mais intenso. O campo elétrico distante da carga geradora ele já vai ter uma intensidade menor, ou seja, ele já vai ser mais fraco. Isso tanto vale para a carga positiva quanto para a carga negativa, certo? Então imagine aqui as linhas de força nessa região próxima da carga aqui negativa, acaba havendo uma maior concentração dessas cargas, aumentando assim a intensidade do vetor campo elétrico. Certo? Nessa situação aqui ó, nós estamos vendo as cargas elétricas isoladas. Aqui uma carga positiva, aqui uma carga negativa. Mas se eu tiver duas ou mais cargas próximas, certo? Vamos imaginar duas cargas aqui. Então, eu tenho duas cargas próximas uma da outra, uma carga positiva e a outra carga negativa. Neste caso, como é que vai se comportar as linhas de força? Nós sabemos que o sentido do vetor campo elétrico de carga positiva, cuja carga geradora ela é positiva, o sentido é de afastamento. Então, você vai observar as linhas se afastando da carga positiva. E ao mesmo tempo, essas cargas nessa região aqui, ó, vai se aproximar da carga negativa, porque o campo elétrico de uma carga negativa é de aproximação. Então, você pode observar que nessa região, ó, existe uma grande concentração de linhas de força, certo? Então, o que a gente pode entender? Que nessa região o campo elétrico ele é mais intenso. Já nestas regiões aqui, ele já vai ser menor, certo? Você pode observar também que as linhas de forças, elas são encurvadas, certo? Encurvadas justamente para poder caracterizar a força neste caso, de atração entre essas cargas, certo? O campo elétrico aqui permite que a gente possa observar que nessa região vai haver aqui uma força de atração entre essas cargas, uma positiva e outra negativa. Observando esse comportamento do campo elétrico, nessa situação aqui nós criamos um dipolo elétrico, certo? Aqui eu tenho cargas de sinais contrários e mesmo módulo, ok? Mesmo módulo. Ela pode ter módulo diferente? Pode. Só que, é claro, a quantidade de linhas de força, obviamente, vai ser diferenciada. Então, não vai ser exatamente deste jeito a configuração. Mas, nessa situação aqui, eu tenho mesmo módulo, ou seja, os valores das cargas são iguais, entretanto, os sinais são contrários. Já nesta situação aqui, nós temos o quê? Cargas em que os sinais são iguais, tem o mesmo módulo, ou seja, tem o mesmo valor, entretanto, os sinais entre elas são iguais. O que acontece? Entre elas surge a força de repulsão, como nós já vimos, certo? Isso acontece por quê? Veja que o sentido do campo elétrico, nessa situação aqui, ele é de aproximação. E nessa situação aqui também, ele é de aproximação. Então, essas linhas de força, nessa região aqui, tendem aqui a se aproximar das cargas que geram o campo, certo? Impedindo que elas se unam, que elas em algum momento possam se unir formando uma linha de força comum nessa região. Então, a gente pode observar aqui, ó, que não existe concentrações de linhas de força, permitindo a gente compreender aqui o comportamento do campo elétrico, certo? A representação do vetor campo elétrico, ela se dá de duas formas. Através do vetor campo elétrico, certo?
que é o Ezinho com a setinha, e através das linhas de força. E será possível fazer uma compatibilização entre essas duas ideias? Vejam aqui, aqui eu tenho uma carga positiva, certo? Peguei somente uma linha de força gerada por essa carga, que é esta preta aqui, que vocês podem observar, que eu representei pela cor preta, certo? E o sentido dela é de afastamento, ok? Em cada ponto desta linha nós temos um campo elétrico que pode ser representado por essa setinha em vermelho, ok? O que é que eu posso observar aqui? Nós podemos compatibilizar essas duas ideias de linha de força e vetor campo elétrico, compreendendo que o vetor campo elétrico e as linhas de força têm a mesma orientação, ou seja, têm o mesmo sentido. E a direção delas, do campo elétrico em relação às linhas de força, é sempre tangente, ou seja, a representação do campo elétrico em relação às linhas de força são tangentes. Isso aqui, quando nós observamos uma linha de força reta, certo? Mas se ela tivesse essa configuração aqui, então como é que se comportaria o vetor campo elétrico? Sempre tangente à linha de força. Ok? Neste ponto aqui nós teríamos o vetor campo elétrico tangente a esta linha de força aqui. Então, independente da forma da linha de força, o vetor campo elétrico é sempre tangente a ela, certo? Obrigada.